Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sua palavra esta noite, aleluia. Tudo Glória a aquilo Deus. que o Espírito de Deus. Porque a palavra, ela falar com duas pessoas, falar com Aleluia. do auditório aí. Glória a Jesus. Vazia, Deus veio de Oh, glória a Deus. nosso meio, louvado seja Deus. Porque nem todos vão receber a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Assim, eu quero dizer assim, ó, receber a palavra quer dizer você ter fé naquilo que a pessoa está falando, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a fé, ela ouvir a palavra. Quando nós recebemos a palavra, ela gera um milagre, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Porque às vezes nós vamos à igreja e às vezes saímos da igreja e não recebemos um milagre, porque às vezes deixamos algo a desejar o Senhor. Mas se você ficar atento à palavra nesta noite, Deus fará obra em nossas vidas, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero ler o versículo aqui da palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e versículo 19 e 20, louvado seja Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. O 20. E não aparecendo havia já muito dia, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Louvado seja. Só tem aqui. Ora, meu Senhor Deus amado, Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, nesta noite, Senhor. Ó Deus amado, toma primazia no primeiro lugar, Pai. Me usa, Deus, como instrumento. Perdoa minhas falhas, pois eu sou pobre, pecador, falho. Ó Deus amado, para que haja, Pai, intimidade, eu e contigo, meu Senhor. Ó Deus bendito, nesta noite, toma o primeiro lugar. Toma primazia, abre o coração dos teus filhos, Deus, para receber a tua palavra, Deus. Porque ela não pode voltar para ti vazia, Deus, porque tu honra, Pai, a tua palavra, meu Senhor. Nesta noite, me usa como instrumento, Pai, nas tuas mãos, para agora, no teu santo nome, é isso que eu te peço. Em nome de Jesus, você sendo glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, estamos diante da palavra do Senhor, o qual escreveu esse ato dos apóstolos. Por isso que foi Lucas que escreveu, os autores dizem, louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos diante de um texto aqui que fala de um apóstolo chamado Paulo, louvado seja Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, que este homem, ele era um homem muito valoroso, louvado seja o nome do Senhor, como soldado romano, aleluia, zeloso por aquilo que fazia pela lei, louvado seja Deus. Mas este homem, mas não certa dia, perseguindo a seita de Jesus, que ele chamava seita, o povo que seja Deus. Ele, no mesmo dia, ele no caminho da Damasco, viu um clarão de luz e ele caiu, louvado seja Deus. E ali Jesus fala com ele, louvado seja o nome do Senhor. Saulo, Saulo, porque me persegue? Ele disse, perguntou quem era, ele disse, sou Jesus, a quem tu persegue, louvado seja o nome do Senhor. E agora, mandou aqui um texto que me chama a atenção, louvado seja Deus. Paulo, ele era um soldado, louvado seja Deus, aleluia, romano. Mas aqui agora, quando ele encontra com Cristo, ele sobe de patamar. Mas a Bíblia diz que aquele que é mais dado é mais cobrado, louvado seja o nome do Senhor. Por que que Paulo sobe de patamar? Porque Paulo agora de soldado, ele sobe para ministro de Deus, embaixador do céu, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo, mas ele ganha um homem que agora ele vai ser zeloso por aquele que ele acredita pelo Evangelho. E ele começa a pregar o Nazareno crucificado, mas ressuscitado, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que por causa de ele pregar este Jesus, aleluia, este homem agora, mas não que tem uma vida bem arregalada, louvado, vivia de pouco, aleluia, um homem sábio, mas agora, mas ele recebeu algo maior de Jesus, mas para o homem agora não, ele começa a ser perseguido,
aleluia, porque nós acreditamos nesse Jesus ressuscitado e ele tem uma promessa lá em 2 Pedro capítulo 3, aleluia, louvado seja Deus. Ele diz que lá em capítulo versículo 9, eu não retardo a sua promessa, mas eu estou rogando para que todos aqueles venham se arrepender e eu possa salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não quer perder ninguém. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar, mas o povo tem que se voltar para o Senhor. Jesus está esperando. Jesus poderia ter vindo, louvado seja Deus, mas ele está esperando o povo se arrepender dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus ele veio com um propósito de salvar o mundo, aleluia. A Bíblia diz que Deus deu o seu único filho unigênito para que todo mundo crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, mano, que esse homem agora, quando ele agora encontra com Jesus, e agora ele vai ser zeloso pelo Evangelho, ele vai pregar, o povo vão criticar, vão perseguir, mas ele agora ele vai, mas não é esses homens agora, ele é chamado um sacerdote chamado, louvado seja Deus, Félix. Ele vai mandando entregar agora Paulo ao governador Félix, louvado seja Deus. E nessa época o rei Agripina estava em Cesareia, e ele agora apela, mais irmão, para César, aleluia. E a Bíblia diz que quando o rei chega a Cesareia, ele diz: só que tem um homem preso, vocês querem julgar ele em Jerusalém? Louvado seja Deus. E Paulo apela para ir para Roma, para a Itália, para César Augusto, louvado Deus, que era o rei daquela época, aleluia, louvado seja Deus. E Paulo, porque ele era judeu também, louvado seja o nome do Senhor. E esses homens queriam tramar contra a morte de Paulo, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando ele apela para César, aleluia, então o povo aceita entregar ele a César, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, amado irmão, que agora ele vai, amado irmão, para entrar, aleluia, louvado é para Roma, aleluia, entregar a César. E a Bíblia diz, amado irmão, que ele vai, ele embarca no navio e depois ele é trocado para outro navio, o qual o texto nós vimos aqui, louvado Deus. A Bíblia diz que esse navio era de do centurião, louvado, chamado Alexandre, do marinheiro chamado Alexandre, aleluia. E a Bíblia diz que eles embarcam nesse navio e vai rumo à Itália, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, mas quando eles vão a caminho da Itália, a Bíblia diz que eles passaram por grandes tempestades, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo manda eles jejuarem, agora eles passam 14 dias, mas mão no mar sem comer, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que agora eles estão no navio ancorado, e eles lançam esse navio no mar, e vai ter uma grande tempestade, o qual fugiu toda a esperança dele, o qual nós lemos nesta noite, de se salvar, e louvado seja Deus. Não é diferente na minha vida e na tua vida. Às vezes surge tempestade, às vezes surge, mas não há algo em nossa vida que foge toda a esperança de nossa vida de nos salvar, de ser resolvido, louvado seja Deus. Às vezes você tem um primo na droga, aleluia, e acha que não tem mais jeito, pega a esperança. Eu quero te dizer nesta noite, aonde Jesus está, tem esperança. Somente crê que Jesus fará um milagre na tua vida nesta noite, louvado seja Deus. Às vezes é um problema na família, um problema financeiro que foge toda a esperança de ser, amado, resolvido, aleluia. Nós não acreditamos mais que aquele problema vai resolver, louvado seja Deus. Mas Jesus é maior do que o nosso problema, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E Paulo ele vai, amado, e ser entregue a César, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, amado, que ele vai ser entregue a César. E a Bíblia diz que naquele navio ia 266 almas. Eu creio que ali o mais que ia de soldado, fora o centurião, fora o marinheiro, aleluia, talvez 20 pessoas, o resto era prisioneiro, ia com Paulo, louvado seja Deus. Mas o mais perigoso que tinha que ser entregue a Roma era Paulo. Mas o centurião achou graça a Paulo, e a Bíblia diz que ele deixou Paulo navegar no navio solto, aleluia. Ele deixou Paulo à vontade, aleluia, porque o centurião achou graça em Paulo, aleluia. E Paulo, ele ficou certamente navegando solto dentro do navio, sem estar algemado, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ali é um dos prisioneiros, aleluia, para ser entregue a César, louvado seja o nome do Senhor.
Mas a Bíblia diz, mas não que Paulo deu conselho ao marinheiro, mas o marinheiro, aleluia, ele não acreditou, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Ele falou para o centurião, mas ele acreditava mais no marinheiro, porque em Paulo, louvado Deus, que ele ia sofrer o encontro, que ele ia sofrer a uma tempestade no mar, mas o povo não deram ouvido a Paulo, louvado Deus. E a Bíblia diz que agora ele enfrenta uma tempestade dentro do mar, que fugiu toda a esperança de salvar, e o povo agora fica aflito, louvado seja Deus. E Paulo agora levanta e fala com aquele povo: ei povo, eu quero dizer para vocês não lançam no Manaus, que vocês vão perder a sua vida. Eu quero que vocês fiquem em pé, aleluia. Vocês comam, porque tem que adquirir saúde para vocês chegar ao seco com vida, louvado seja Deus. Porque o Deus qual eu sigo, o qual eu prego, esteve comigo e disse que não perderia minha alma, louvado seja Deus. Somente os bens material, louvado seja Deus. Paulo disse: não perderá nenhuma vida. Jesus falou comigo nessa noite: não perderá nenhuma alma, louvado seja Deus. Mas você tem que aceitar, louvado Deus, o que eu disser. Se vocês se lançar no mar agora, vocês vão se perder, aleluia. E esses homens esperaram o comando de Paulo. Eu disse que depois que passou noite, eles foram pedindo o prumo, até que viram que estava meio seco aí, botaram a âncora no navio. Eu disse que agora Paulo manda eles se lançarem ao mar e procurar abrigo no seco, louvado seja Deus, em prancha, em tábua, do que tivesse para eles se salvarem, aleluia. E a Bíblia diz que foi, a onda veio e destruiu aquele navio, louvado seja Deus. E agora, mais ou menos, eles vão para o seco, eles vão habitar numa ilha chamada Malta, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, eu vejo uma coisa muito grande que Deus faz na vida de quem busca a Deus e quem é escolhido, louvado seja o nome do Senhor. Paulo já tem salvado agora 66 almas, porque se Paulo não tivesse ali, aquelas almas não tinham sido salvas. Paulo já foi um instrumento ali naquele navio, louvado, mesmo sendo prisioneiro, mas era um instrumento de Deus ali, e Deus operava sobre a vida dele. O que importa, mas não é perseguições, o que importa é que Deus faz na minha e na tua vida. Quando Deus escolhe, Ele garante, louvado, porque José esteve na cadeia, aleluia, mas ele saiu para ser governador. Daniel foi lançado na cova do leão, mas ele saiu para ser governador da Babilônia, louvado seja Deus. E assim as histórias bíblicas, ele vai vendo aqueles que Deus chama, Deus respalda, louvado seja o nome do Senhor. E agora Paulo ele vai pintar naquela ilha, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que agora ele, apesar do frio, aleluia, ele pega os gravetos lá e vai fazer uma fogueira para se aquecer no frio, aleluia. Quando ele chega naquela ilha, naquela praia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, mas não que através, quando ele pega aquelas gravetas para tocar o fogo, a Bíblia diz que uma Bíblia, por causa do calor, foge e pica Paulo, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que os bárbaros estavam observando Paulo, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele viu aquela Bíblia brincar Paulo, ele disse: certamente esse homem é homicida, ele escapou do mar, mas não escapou da justiça de Deus. Eles começaram a julgar, não é diferente, mas não na minha vida e na tua vida, porque ele tem pessoas que querem ver a nossa queda, eles querem ver a nossa derrota, assim como os magos pensavam de Paulo. Mas o que eu quero te dizer, o que importa é o que o Senhor pensa de mim, de tudo, porque Ele conhece por dentro e por fora. O homem conhece por fora, mas Deus conhece por dentro, louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz, mas não que agora eles começam a observar Paulo, eles começam a ver a queda de Paulo. Ele disse: agora Deus não vai poupar ele, a justiça de Deus chegou sobre a vida dele agora, ele vai morrer, aleluia. E a Bíblia diz que eles esperaram a queda de Paulo, e Paulo não sentiu, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que agora eles começam a exaltar Paulo como Deus, louvado seja Deus. Começaram a exaltar Paulo: esse é o Deus, esse homem, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, mas que agora surge a notícia, louvado seja o nome do Senhor, que o pai, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estava doente, aleluia, louvado seja Deus. E ele vai, amados irmãos, convida ele para ir à casa dele, aleluia. Ele vai lá, amados irmãos, aleluia, e daí ora nele, aquele homem estava com febre, doente, acamado, e ele é curado. E eu começo a observar com o trabalhar de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós estamos num lugar, não é um ambiente saudável e bom, às vezes a gente está na tribulação, mas o que importa é que Deus tem para nós fazer a nossa vida. Este homem, mas não Paulo, Deus já levou ele ali para curar aquele homem dos bárbaros. Agora vamos ver que Paulo, ele é homem de Deus, louvado seja Deus.
saber o ambiente que você está, mas aonde você está, mesmo que não seja bom, Deus te colocou para fazer a diferença. Louvado Senhor. Quantas pessoas, mas irmão, às vezes perecem porque às vezes, mas não, ele não consegue ver o trabalhar de Deus na sua vida. Às vezes arruma um emprego e começa a reclamar, replicar, murmurar. Deus dá e ele começa a reclamar. Se Deus te colocou, mas não lá, somente ora, fica lá até o tempo de Deus, porque Ele te colocou, porque Ele quer fazer uma grande obra naquele lugar. O tempo certo Ele tirará e te exaltará, como está lá em 2 Pedro, capítulo 5 e 6, humilhado debaixo da patente de mão do Senhor, e a seu tempo Ele te exaltará. Louvado seja Deus. Deus Ele te exaltar nesta noite, aleluia. Mas primeiramente Ele quer que tu obedeça à sua vontade. Tiago 5, louvado seja Deus, se não me engano 13, ele disse: se chegará a mim, que eu se chegará a vós. Você dá um passo para Jesus, Ele dá outro para você, e você vai se chegando. E quando você está com intimidade com Deus, Deus te responderá a toda a tua oração, aleluia. Às vezes nós oramos e Deus não responde, por quê? Porque nós não temos comunhão. Louvado seja Deus. Quem tem acesso ao Pai, louvado seja o seu Filho. A Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 36, se o Filho nos libertar, verdadeiramente serei livre. Se nós for livres, amado irmão, neste mundo, nós somos filhos de Deus, e o Filho de Deus, ele tem acesso à casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem conhece o Pai, amado irmão, é aquele que tem acesso à sua casa. Louvado seja. E nesta noite Jesus te chama para esta casa, aleluia. Apocalipse capítulo 3 e 20 diz que tua porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei, sarei com ele comigo. A porta do nosso coração, Jesus quer entrar em nossas vidas e fazer morada, e a nossas vidas, e ter vida e vida com a mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para dar vida e vida com mudança. É claro que no mundo vamos ter aflições. Paulo, aquele que estava sofrendo perseguições de morte, aleluia, porque defendia o Evangelho de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que foi morto, mas ressuscitou. E mesmo assim queria matá-lo. Louvado seja Deus. Mesmo assim queria a morte de Paulo. Mas Paulo, mesmo assim, ele não deixou, irmão, de fazer a missão do Senhor. Porque ele foi escolhido. Ele foi escolhido como ministro e embaixador do céu na terra. Aleluia. Ele não podia recuar. Lá em Juízes capítulo 6, a Bíblia diz que quando Deus chama Gideão para liderar contra o Medianita, a Bíblia diz que era 32 mil soldados contra um exército de 135 mil. Veja a diferença. E a Bíblia diz que agora ele diz: Gideão, manda os covardes voltar para trás, os que não tiver coragem, os frouxos. E ele disse: Deus manda dizer que os covardes podem voltar, quem não tem coragem de enfrentar uma batalha. E a Bíblia diz que foi fugindo e fugindo, fugiu 22 mil soldados, ficou só 10 mil. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus disse: Gideão, ainda tem gente demais, vai atrapalhar, aleluia. Às vezes você não entende o trabalho de Deus, mas às vezes muita gente atrapalha, porque Jesus, quando ele andava uma grande multidão, mas com uma palavra que a irmã trouxe nessa noite, a missionária Cristina, aqueles homens não puderam entrar pela porta, porque tinha as pessoas que atrapalhavam, mas aquele homem estava decidido a ir até Jesus e furar o telhado por cima. Louvado, como nós estamos lá, vamos determinado, ninguém vai impedir o nosso agir perante o Senhor, porque o Senhor é maior do que os obstáculos desta vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz: agora manda voltar, louvado, porque é gente demais, vai atrapalhar. E a Bíblia diz que aqueles 10 homens eram corajosos, mas Jesus queria homem atento, homem que estava preparado, aleluia. Deus queria homens que estavam vigilantes, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele leva por riacho e ele escolhe aquele que tomasse com a mão, ele separasse, aquele que baixasse a cabeça, como animal, ele separasse. 300 homens que tomaram com a mão, olhando para o movimento, e Deus diz: com esses 300 homens tu vencerás o exército. Louvado seja Deus dos medianitas, aleluia. 135 homens, louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz que Gideão foi, e ele disse: Deus